Nós vamos começar falando sobre IA. E essa aqui é uma coisa rapidinha. Tem uma coisa que é muito interessante sobre modelos de linguagem, que, enfim, vocês já estão cansados de saber. As pessoas têm usado eles como uma fonte de verdade, como se fosse uma busca, como se fosse uma coisa que está nos entregando informações que estariam corretas, ou enfim, a gente sabe de tudo isso, né? Que não seriam enviesadas, isso é um problema. Tem uma coisa que me deixa um pouco de cabelo em pé, e daí vocês já podem imaginar como é que eu fico aqui, que é quando as pessoas usam modelos de IA, por exemplo, para fazer a tradução de um texto, ou para fazer a adaptação de um texto, ou para fazer a correção ortográfica de um texto, porque a gente não tem garantia nenhuma de que o modelo ele vai, por exemplo, transformar aquilo exatamente no que tu quer, e ele não vai modificar uma palavra, que ele não vai modificar um sentido, né? Principalmente quando existem ferramentas de tradução, existem ferramentas de correção ortográfica. Inclusive, uma pessoa me mandou uma mensagem esses dias que estava falando que fez uns experimentos de que quando tu pedia para ele fazer análises, modificações em textos, por exemplo, sobre o conflito Israel-Palestina, ele mudava o sentido, ele fazia aquela censurinha básica, né, aquela reescrita do negócio para ficar com um viés mais neutro ou pró-Israel, né? Porque a gente sabe que ser neutro é ser pró-Israel, porque tem um pessoal que tá fazendo genocídio do outro povo, destruindo eles completamente para roubar a terra deles, numa proporção, né, de morte que supera em muito uma guerra, ou seja, é uma limpeza étnica daquele povo. Então ficar neutro nessa questão é basicamente ficar do lado de quem tá matando o povo, né, ficar do lado de Israel. Mas então, e essa pessoa disse, eu tenho a prova de que o ChatGPT, quando tu pede para ele fazer uma manipulação nesse texto desse tipo, ele tá mudando o sentido dos textos. Então isso é uma coisa que até vou fazer um vídeo quando eu conseguir isso, a pessoa ainda não me mandou tudo, quero falar sobre esse assunto, mas um outro medo, né? Eu gostaria de falar disso primeiro aqui que eu disse, sobre não confiar muito nesses modelos. Um outro medo que tem é uma coisa que eu desbloqueei vendo essa postagem que me mandaram no Blue Sky, tá? Então, olha só, Boston John, né, que é essa pessoa, disse assim, eu estava passando, né, alguns prompts nos chatbots para ver como é que eles reagiriam sobre o histórico criminal de algumas pessoas. Eu me usei como exemplo porque eu sei a minha história legal, né? Os resultados na Meta foram muito ruins e ilustram como a IA pode ser usada para difamar as pessoas sem que elas saibam, né? E daí tirou umas fotos aqui, ó. A IA da Meta me acusou de impropriamente acessar dados de mídia social e ser banido das plataformas deles. Eu nunca comprei dados de mídia social, eu nunca fui banido dos produtos deles. Quando eu pedi mais informação, o chatbot continuou. Então, olha só. Daí ele perguntou, o John Donovan já cometeu alguns crimes? Daí John Donovan, e daí ó, professor de estudos de mídia, pesquisador, eu acho que seria professor, né? E daí falou várias coisas, e segundo a pessoa não é verdade isso. E daí ele falou que usou dados mal, né? Daí ele, o uso de dados tem a ver com manipulação e desinformação, enfim, falando várias coisas aqui. E daí, depois, né, quando a pessoa pergunta por que falou isso e dá provas de que não é isso, o chatbot dá aquela resposta de chatbot, foi mal, eu faço associações, eu sou um modelo de linguagem, eu sou tão burrinho. É tipo aquele gif da menina de anime fazendo... sabe? E daí ele fez isso com todos os modelos aqui. E pra mim é uma coisa que é muito interessante, porque eu não sei se vocês lembram, a gente até trouxe no canal há um tempo atrás, eu não vou lembrar que vídeo é, porque eu acho que é uma notícia pequenininha de IA, sobre as palavras proibidas dentro do ChatGPT. E essas palavras proibidas, que o pessoal não entendia direito que são nomes, né? O pessoal acha que são nomes de pessoas que são casos exatamente assim. Tu perguntava, por exemplo, tal pessoa, o que ela fez, quem é essa pessoa. E daí ele botava informações que eram difamatórias, que eram falsas ali. E daí eu não sei, né, se a pessoa estava reclamando de uma coisa que existia mesmo, que seria a verdade, mas não era comprovado, e daí dava para processar em algum país por difamação. Ou se realmente era uma associação totalmente errada, era uma informação falsa postada por outra pessoa que estava sendo puxada por esses modelos. E isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Tá no roteiro os links aqui de tudo isso que a Joan fez. Porque assim, que nem eu disse, se as pessoas usam isso como fonte de verdade para pesquisa, para buscas, e notem que não é a questão das pessoas, tipo, você é muito burrinho, você é um cabeça fraca que usa o ChatGPT para fazer pesquisa. Quando tu vai no Google e ele te mostra como primeiro resultado
essas coisas de IA, e muitas vezes, né, as pessoas dizem, tá, é essa informação que tá aqui. O Google, inclusive, há um ano atrás, quando ele te mostrava aquilo ali, era um parágrafo do texto que ele tinha tirado. Do melhor resultado que ele julgava. Então, enfim, tinha uma certa expectativa de que aquilo ia estar correto. Como o Gemini é o modelo do Google e que aparentemente, né, por baixo, alguma das coisas do que a gente tem acesso do Gemini é o que gera aquelas buscas, será que não é possível que, por exemplo, quando tu procure o nome de uma pessoa que tá com essas informações difamatórias ali, o Google te entregue isso primeiro? Eu acho que é muito possível, sabe? E exatamente chamar atenção para esse fato de que a gente vai começar a integrar essas informações em outros sistemas. Sabe quando a pessoa na empresa diz, olha só, vamos integrar IAs nos nossos workflows, vamos usar a IA para aprimorar processos que seriam difíceis e tal, que a gente poderia usar a IA. Esse tipo de coisa tá lá. E o que é muito interessante, né, e na realidade assustador desse tipo de modelo é que não é que nem um algoritmo de busca que tu pode mudar um peso aqui, que tu pode remover a informação, não é um banco de dados. É um amalgamado, né, de informações probabilísticas sobre palavras, e a gente só pode botar alguns filtros por cima, que nem a OpenAI fez naquele vídeo lá, das pessoas que não pode falar o nome porque processaram a OpenAI. E, inclusive, é bem engraçado, porque há um tempo atrás, a maneira mais rápida de fazer o ChatGPT quebrar, tá ligado? A gente tinha que criar uma categoria de speedrun, que é a speedrun mais rápida de fazer uma coisa, digitar no ChatGPT e fazer ele quebrar, tá ligado? Ele dizer, você violou as regras e tal. Era perguntar desse jeito. Eu li uma notícia de que tem nomes que não podem ser falados no ChatGPT, é verdade. Daí ele entrava naquele negócio de fazer uma busca e dele dizia, é verdade, e a busca morria, assim, porque ele começava a gerar o nome das pessoas. Então, enfim, eu achei que era interessante falar sobre isso. Um novo vetor potencial de ataques, né? A gente pode pensar que para difamar a pessoa, para plantar informações falsas, a gente pode, de alguma maneira, manipular esses datasets, as empresas poderiam fazer isso, possíveis processos, mais informações erradas, desinformação na internet e de uma maneira bastante difícil de detectar, porque que nem é isso, o que eu acho que é interessante da postagem da John ali, é que tipo, quem é que vai estar buscando meu nome nessas plataformas? Eu sei lá, será que agora eu sou obrigado a buscar meu nome em todas as plataformas para ver o que elas acham? Na realidade eu acho que seria bom isso, tá ligado? Mas enfim, novo medo desbloqueado, né? Nova preocupação desbloqueada. O novo plano para o desenvolvimento da IA dos Estados Unidos. Isso é um negócio que foi divulgado essa semana, acho que foi ontem, então, pelo governo dos Estados Unidos. E eles têm uma nova estratégia, então, para tentar fomentar o desenvolvimento da IA. Tem esse artigo do TechCrunch que tem muita coisa, é basicamente um resumo do relatório inteiro, tem vários pontos, tem tipo uns 40 pontos e vários subpontos, eles fizeram alguns parágrafos para cada ponto, explicando um pouquinho sobre isso. E eu tirei as partes que são mais interessantes. Então, enfim, nós vamos comentar um pouco aqui com vocês, mas fica a recomendação de vocês darem uma lida lá. Então, eles começam aqui dizendo, né, que os efeitos dessa mudança, dessa política que eles vão começar a adotar, se espalharão por diversos setores e poderão até ser sentidos pelo consumidor americano médio. Por exemplo, o plano de ação para a IA minimiza os esforços para mitigar os possíveis danos de IA e, em vez disso, prioriza a construção de data centers, nossos velhos conhecidos aqui no Brasil, ou nossos novos conhecidos aqui no Brasil, eu diria, né? Voltando. Para alimentar o setor, mesmo que isso signifique usar terras federais ou mantê-las energizadas durante períodos críticos da rede elétrica. No entanto, muitos de seus efeitos dependerão de como o plano de ação para a IA for executado, e muitos desses detalhes ainda precisam ser resolvidos. O plano de ação para a IA é mais um plano de ação do que um manual de instruções passo a passo, mas a direção é clara, o progresso é fundamental. O governo Trump posiciona isso como a única maneira de inaugurar uma nova era de ouro para o florescimento humano, entre aspas. Sempre o mesmo papinho. É o papo de todas as empresas de IA. Trump foi mordido por um CEO de empresa de IA. Ou, mais realisticamente, esse tipo de coisa foi escrito diretamente pela indústria, pelo lobby da indústria, né? Voltando, seu objetivo é convencer o público americano de que gastar bilhões de dólares dos contribuintes na construção de data centers é do seu melhor interesse. Partes do plano também incluem sugestões de políticas para a qualificação de trabalhadores e parcerias com governos locais para a criação de empregos relacionados ao trabalho em data centers.
Para garantir nosso futuro, precisamos aproveitar todo o poder da inovação americana, disse Trump em comunicado. Para isso, continuaremos a rejeitar o dogma climático radical e a burocracia, como o governo tem feito desde o dia da posse. Em termos simples, precisamos construir, querida, construir. Isso aqui está traduzido automático, né? Ele disse, build, baby, build. Que nem ele fala, drill, baby, drill. Enfim, o Trump é um showman, né? Daí ele pensa assim, eu preciso de uma frase de efeito pra essa coisa. Então a primeira coisa que eu chamo a atenção pra vocês é que, assim, não dá pra dizer que aqueles pesquisadores lá que fizeram o relatório que diz que a IA vai destruir o mundo estavam de todos errados. Porque isso aqui é basicamente o que eles previram que ia acontecer. Eu acho que isso, enfim, vocês podem dizer, até eu e a minha avó sabia que isso ia acontecer. Mas a ideia nos Estados Unidos é isso, acelerar ao máximo o desenvolvimento da IA. É vital, a gente vai chegar nos detalhes mais lá para baixo, que o desenvolvimento da IA seja o mais acelerado possível e que ele esteja sob o controle dos Estados Unidos. E daí a gente não pode... Eu vou começar a chamar a atenção para vocês para algumas coisas. É impressionante, né, como o pessoal cai nessa ladainha aqui de que preservar o planeta para que ele exista para daqui, né, a alguns anos é um discurso radical e que quer que a humanidade não se desenvolva. E que também, vocês vão ver, usa esse discurso de guerra cultural e do que é diversidade, o que é woke, o que é censura, como também uma espécie de argumento nessa discussão, que é dizer assim, eu quero fazer coisas boas, eu quero desenvolver a IA, e todo mundo que está contra mim por quê? Porque eles são radicais, extremistas, que são contra o progresso, e são woke, e tem ideologia de gênero, e todos esses tipos de ideologias erradas e emocionadas, e eles são floquinhos de neve e tal. Então isso aqui é meio que a tônica do governo Trump, que é basicamente fazer tudo que as empresas pedem para desenvolver ao máximo, né, o capital, as contas do banco do pessoal das empresas dos Estados Unidos, e dizer que se tu for contra isso, você é um woke trans do meio ambiente, tá ligado? É basicamente esse o modus operandi deles. E, enfim, se ele não tivesse implicado no esquema do Jeffrey Epstein, se ele não fizesse altas cagadas, assim, não teria ninguém na base do Trump que piscaria um olho sobre isso, tá ligado? Então é basicamente isso. Se a base do Trump é meio destruir o planeta, ok, né? Destruir os pobres, acabar com todas as pessoas trans é ok, mas o Trump está acobertando algumas pessoas muito ricas quando elas fazem tráfico humano e escândalos sexuais de PDFs, né, esse tipo de coisa, aí o Trump foi longe demais. O resto é ok, porque provavelmente quem tá contra é um woke, né. E daí alguns trechos que eu trouxe aqui que eu achei que são importantes, olha. Eu tava falando sobre a regulamentação de IA. Isso aqui é uma coisa que chama muita atenção. Parece que a questão ainda não foi resolvida, já que o plano de ação para IA explora uma nova maneira de impedir que os estados regulem a IA, como parte de uma missão mais ampla de liberar prosperidade por meio da desregulamentação. Então, de novo, uma frase de efeito que nem aquele negócio de beneficiar a humanidade com a IA, aquela baboseira que ele acabou de falar ali no início, tem essa coisa que parece direto do Ronald Reagan, que é assim, quanto mais desregulamentado, quanto mais livre para as empresas fazerem o que quiserem, melhor vai ser para todo mundo, vai ser uma prosperidade, né? Uma era dourada e tal. E daí eles ameaçam limitar o financiamento federal dos estados com base em suas regulamentações de IA. Isso aqui é sobre especificamente os estados dos Estados Unidos, que é basicamente para dizer assim, nós vamos boicotar verbas de vocês, nós não vamos dar verba de pesquisa ou o que quer que seja a verba, se vocês quiserem fazer qualquer tipo de regulamentação das IAs. E também fala no relatório sobre a regulamentação das IAs fora dos Estados Unidos. Então, da mesma maneira que eles ficam ameaçando o Brasil quando a gente fala de regulamentar redes sociais, que a gente vai falar de novo sobre isso hoje, eles também estão começando a expandir isso para IA. Eles já tinham um pouco disso, né? Mas aquela coisa assim de que se o Brasil quiser que não tenha uso da IA que seja ruim para os seus cidadãos, a gente pode imaginar, por exemplo, o Facebook usando nossos dados pessoais para treinar a IA. Se a gente quiser legislar sobre isso, multar o Facebook, proibir eles de fazer isso, isso também vai ir contra os interesses dos Estados Unidos pela total desregulamentação da IA, e eles vão ser contra a gente nisso, né? Eles também vão usar isso como argumento para nos sancionar, para fazer todo tipo de coisa contra a gente. Isso aqui, ó, meio ambiente, tá?
Essa parte me chamou a atenção porque é um assunto que a gente já falou várias vezes no canal. Acho que quando eu estiver editando eu vou colocar aqui os vídeos. Ó. Certas empresas como a XAI e a Meta foram criticadas por concentrar a poluição em comunidades vulneráveis. Falamos sobre o data center do Mark Zuckerberg, que tem aquele vídeo lá, o pessoal da Geórgia, que está sendo totalmente destruído a maneira de viver de todo mundo que está em volta de onde estão construindo o data center. E falamos sobre o data center em Memphis, da XAI, em que, para alimentar ele energeticamente, eles botaram um monte de turbina a gás, e isso está envenenando a população, porque eles basicamente só pularam todas as regulamentações ambientais para instalar aquilo ali. E críticos acusaram, aqui eles estão continuando o texto, né? Acusaram a XAI de burlar salvaguardas ambientais e expor os moradores a emissões nocivas de turbinas a gás com seu data center em Memphis. O plano de ação prevê a criação de exclusões categóricas, a simplificação dos processos de licenciamento e a expansão do uso de programas aceleradores como o FAST-41 para facilitar a construção de infraestrutura crítica de IA por empresas, especialmente em terras federais, o que inclui parques nacionais, áreas selvagens protegidas pelo governo federal e bases militares. Então a ideia, e de novo, eu não consigo parar de pensar no relatório lá dos pesquisadores que fala sobre o desenvolvimento da IA, né, o IA 2027. O que está se dizendo? Vamos criar uma exclusividade para projetos de IA onde eles vão pular toda a regulamentação ambiental. E logo os projetos de IA que a gente fala são os projetos que mais precisam desses recursos naturais e que mais vão destruir o meio ambiente. Não porque a IA seja especificamente mais destruidora. Isso aqui é um argumento que eu tenho que falar de novo. Algumas pessoas vão dizer, mas operar o sistema bancário usa muita eletricidade, operar a computação em nuvem usa muita eletricidade, data centers, operar tal coisa usa, tá? A gente provavelmente poderia reduzir, a gente provavelmente poderia diminuir isso, beleza. Só que o que vocês não estão entendendo é que a IA, do jeito que está sendo usado, e o plano diz exatamente isso, ela precisa crescer sem limites. Ela precisa aumentar mais e mais e mais, e amanhã ela tem que aumentar o ritmo do aumento. Não pode parar isso. Então, se a gente deixa isso acontecer, vai só comer todos os recursos naturais que a gente tem. Tem uma outra coisa também que o pessoal fala às vezes. Foi criada uma tecnologia que vai fazer a IA usar 100 vezes menos eletricidade. Legal, só que a IA precisa crescer mais e mais e mais. Ou seja, o que tu tá dizendo é que agora ela pode crescer 100 vezes mais rápido. Tu não tá dizendo que ela vai... agora a gente queria crescer até 200. Isso quer dizer que ao invés de crescer, a gente vai crescer mais rápido até 200. Não, agora a gente quer crescer até 2 milhões, depois até 2 trilhões. Sempre mais. É isso que é o perigoso dessa coisa. E essa é a parte que o pessoal no relatório acerta, que não tem limite para isso. A parte, né, mística lá, que a IA vai começar a fazer isso sozinha e vai destruir a humanidade, seria só o fim disso, mas não importa se é a IA que vai destruir o meio ambiente ou se é a humanidade. A gente está destruindo baseado nessa expansão sem limites da IA, que na realidade é a expansão sem limites do capitalismo sobre a vida humana, né? Essa é a real, mas enfim, sempre bom fazer esse argumento inteiro aqui para pelo menos vocês, se vocês assistirem esses 5 minutinhos aqui, eu acho que dá para entender mais ou menos o argumento. E daí, nessa questão da regulamentação, da guerra cultural, da liberdade de expressão, essa aqui é a parte engraçada, tá? Então, literalmente no relatório, tem isso aqui que eu vou ler. Isso aqui, na realidade, não é o relatório, tá? Isso aqui é uma daquelas canetadas lá, ações presidenciais, que o Trump pode escrever um negócio e mandar o governo fazer algumas coisas, tá? E daí, essa aqui tá basicamente todos os elementos que estão nessa ação presidencial estão no relatório, que é a coisa mais estúpida de todas, tá? Eu botei a tradução e tá escrito aqui, ó. Prevenindo a IA acordada no governo federal. Então vocês vão pensar o quê? Eles não querem que a IA crie sem ciência, né? Que ela acorde e destrua a humanidade. Não, eles não querem a IA woke. Eles não querem a IA, sei lá, lacrante. Eles não querem uma IA lacrante. E olha só aqui como é que começa a nota, ó. Pela autoridade que me foi conferida como presidente pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, fica ordenado. A inteligência artificial, IA, desempenhará um papel fundamental na forma como os americanos de todas as idades aprendem novas habilidades, consomem informação e navegam suas vidas cotidianas. Os americanos precisarão de resultados confiáveis da IA. Nós estamos falando sobre isso hoje. Legal, Trump, né? Mas quando preconceitos ideológicos ou agendas sociais são incorporadas aos modelos de IA, eles podem distorcer a qualidade e a precisão dos resultados. Uma das ideologias mais difundidas e destrutivas é a chamada diversidade, equidade e inclusão. DEI.
No contexto da IA, DI inclui a supressão ou distorção de informações factuais sobre raça ou sexo, a manipulação da representação racial ou sexual nos resultados dos modelos, a incorporação de conceitos como teoria crítica de raça, que é um negócio que só o pessoal mais bizarro, maluco dos Estados Unidos sabe o que é, transgenerismo, que eu acho que eles botaram transgenderism aqui, eu nem sei se esse termo é correto, mas enfim, coisas de pessoas trans. Preconceito inconsciente, interseccionalidade e racismo sistêmico. Uma coisa que, né, nota do tradutor aqui. Nem existe racismo sistêmico, né, pessoal? Não deve existir. E daí, voltando ao texto. E a discriminação com base em raça ou sexo. DI desloca o compromisso com a verdade em favor de resultados preferenciais e, como ilustra a história recente, representa uma ameaça existencial à confiabilidade da IA. Não vou continuar lendo essa bobajada, tá ligado? Porque assim, né, se você acha que tá certo essa coisa que tá dito, primeiro que você é um otário que caiu em todo o discurso de extrema direita, mas a moral toda é que tudo tem um viés, ok, pessoal? E o que eles estão querendo é que a nossa sociedade, que sistemicamente já tem um viés, que é extremamente excludente de todos esses grupos, quando a gente diz assim, olha, a realidade é que não é verdade isso. Essa informação é extremamente enviesada e ela está oprimindo todos esses grupos dessa forma aqui, está sendo discriminando, está sendo racista, está omitindo informações, está dando só uma perspectiva que não é... Quando a gente diz isso, vocês dizem que isso é distorção da verdade, vocês dizem que isso é discriminação. Se você não concorda com isso, vá para casa do caralho, porque você tá errado. Mas essa bobajada toda aqui, que todo mundo sabe que é bobagem, que nem eu disse para vocês, é meio que uma carnezinha pra base do Trump. É meio que uma coisinha que eles botam ali pros mais biruleibe, assim, eu não entendi nada do que tá escrito nessa porcaria dessa IA aqui, mas o Trump está nos defendendo da cultura woke, lacração, diversidade e tal. Só que o que é interessante, né, que o TechCrunch chama a atenção ali é que, assim, nós já falamos para vocês, Anthropic, xAI, Google, OpenAI estão ganhando contratos gigantes de defesa, né, do Departamento de Defesa, para que seus modelos sejam usados. Então, na realidade, na prática, esse tipo de manipulação que o governo Trump quer fazer das informações dentro desses modelos, ela vai acabar sendo aplicada nos modelos que sejam os que nós temos aqui, ou os novos que vão estar começando a ser desenvolvidos, porque as empresas querem ganhar dinheiro, entendeu? Então, e se de repente o modelo disser um negócio que alguém do governo Trump achar que é muito lacrador, eles não falaram do genocídio branco do povo sul-africano, como, por exemplo, o Grok ficava falando lá no Twitter. Se ele não citar isso, vai perder o contrato, ou o Trump vai ameaçar rescindir o contrato. Então, esse tipo de coisa é importante. Principalmente por causa da nossa dependência como sul global, né, do Brasil, nesse tipo de ferramenta. Então, a gente vai estar, né, deixando essas ferramentas entrarem e usando ela para traduzir o nosso texto, para corrigir ortograficamente o nosso texto. Daqui a pouco, essa ferramenta vai estar mudando léxicos, vai estar, enfim, mudando sentidos de frases para que elas não sejam lacradoras, entre aspas, segundo o que o governo Donald Trump acha que é lacrador. E daí, bem lá no finalzinho do texto, eles falam assim, né, a segurança nacional é mencionada 23 vezes no plano, mais do que data centers, por exemplo, mais do que empregos, mais do que ciência e outros termos-chave. A estratégia de segurança nacional do plano concentra-se na integração da IA ao aparato de defesa e inteligência dos Estados Unidos e até mesmo na construção de data centers de IA para o Departamento de Defesa, ao mesmo tempo em que se protege contra ameaças estrangeiras. E de outras coisas que são interessantes ouvir falar disso. Tem uma parte inteira que eles falam sobre fomentar modelos abertos, que eu acho que essa parte não estaria aí se não fosse por causa do DeepSeek, da China, de todas as coisas que têm acontecido, os modelos da Alibaba, lá o Qwen, os modelos da empresa DeepSeek. Se o modelo, né, da DeepSeek não fosse colocar tudo como software livre da maneira que tem acontecido, provavelmente eles não teriam falado sobre isso. Isso eu acho, não sei se foi a primeira vez que os Estados Unidos falou em fomentar modelos abertos e tal, mas tava lá, beleza? Só que, enfim, isso é uma parte do relatório, assim. Então, se você tá... que legal, os Estados Unidos abraçou a IA aberta, com muitas ressalvas, né? Eles falam bem pouquinho, não é a maior seção de todas, então, de novo, os pesquisadores lá de segurança de IA estão acertando nessa. Sobre segurança de IA,
E daí eles falam assim, tem que construir modelos mais seguros, tem que ver isso aí, basicamente, e tem algumas coisas que eles propõem que é basicamente tem que ser feitas hackathons para encontrar falhas de segurança, esse tipo de coisa. Provavelmente é muito pouco, tá, pessoal? De novo, os pesquisadores de segurança que têm falado sobre isso estão certos quando eles dizem que a segurança é a 10ª preocupação. Deve ser, inclusive, se vocês ordenassem, assim, por importância, baseado no quanto eles escreveram sobre, provavelmente é lá o 10º item de todas as coisas que eu tô falando para vocês. E ele fala bastante numa sessão específica sobre atacar diretamente a China, sobre se impor contra a China, sobre impedir que eles tenham acesso a essas tecnologias, aos bloqueios de chips, todas essas coisas que eles já vêm fazendo, mas é bem explícito, assim. Então, enfim, se tinha alguma dúvida, né, sobre isso, que, enfim, todo mundo já tá pensando exatamente nesse tipo de coisa, o relatório deixa bem claro. E é basicamente isso, né, uma coisa pra gente prestar atenção, isso vai respingar bastante na gente, porque nos falta tudo na questão de soberania digital quando a questão é IA. A gente não tem, assim, digamos, as nossas próprias pesquisas desse tipo de modelo, a gente é muito dependente das Big Techs dos Estados Unidos para uso dessas ferramentas. Eu imagino que vocês devem, no seu dia a dia, devem ter usado 2 ou 3 ferramentas diferentes que vêm de alguma dessas empresas aí que tá colocando esse tipo de coisa. Então, no futuro, nós vamos começar a ver muita coisa relacionada a isso, se realmente, enfim, acabarem seguindo esse caminho. E parece que eles vão seguir esse caminho, por quê? Porque tem muita grana federal, tá ligado? Se vocês acham assim, é bobajada, vai dar tudo na mesma, é muita grana, que nem eu disse. Se as empresas não quiserem seguir isso, elas vão estar deixando muita grana na mesa e elas não vão deixar grana na mesa. É mais ou menos a minha análise que eu tenho sobre isso. Provavelmente nós vamos voltar a falar sobre isso no futuro, e o futuro é agora, daqui a alguns meses, tá ligado? Daqui a muito pouco tempo. Player Podre disse, sim, uso o chat GPT pois tenho medo da China roubar meus dados. Tá certo. Acertou, miserável. Vamos nessa, vamos na próxima.